Olá pessoal, João Vitor Wróblewski, estudante de Psicologia. Sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. E hoje vamos falar a respeito de uma coisa que é utilizada para explicar uma das teorias psicanalíticas. E que muitas vezes isso é utilizado como um facilitador. Eu entendo isso até mesmo porque eu já me utilizei algumas vezes antes de entender o conceito maior e antes de pensar a respeito da problemática de se utilizar essa comparação. Então o título do nosso vídeo de hoje é O Diabinho do It, e não é à toa. Então, para quem já conhece as instâncias da personalidade pelo viés psicanalítico, id, eu e eu superior, ou id, ego e superego. Essa é uma visão que a psicanálise traz de desenvolvimento da personalidade. E com certa frequência eu não vou explicar o que são nos detalhes, porque eu vou deixar na descrição deste vídeo o link para o vídeo que explica o que é o id, o eu e o eu superior. Como eu disse, eu já me utilizei da comparação que eu vou trazer e estar criticando aqui, mas posteriormente compreendi a grande problemática de você se utilizar desse tipo de comparação. Então, com certa frequência, quando se vai explicar o id, eu e eu superior, a gente vê inclusive encenações teatrais onde o id é colocado como um diabinho e o eu superior ou superego como um anjinho. E aí no meio dessas duas instâncias fica o eu. E aí qual que é a problemática de nós fazermos esse tipo de comparação do id com uma figura na mitologia cristã que é tida como o diabo? O grande problema de fazermos essa comparação entre o id como o diabo e o eu superior como um anjo é que nós atribuímos valores morais a conceitos que não possuem valor moral. Então nós atribuímos, dificilmente nós vamos ver na mitologia cristã como algo bom o diabo. Ou seja, quando eu digo que o id é um diabinho que fica provocando a pessoa para ela fazer algo, automaticamente eu estou dizendo que isso daqui é ruim. E eu não posso atribuir esse valor. Por quê? Porque o id ele é uma questão instintiva e é uma questão de busca da satisfação dos desejos. E isso não é ruim, isso é necessário à vida. Então, quando eu falo que isto é um diabinho, eu estou atribuindo um valor, uma carga negativa a algo que não é negativo. Assim como quando eu digo que o eu superior é um anjo, eu estou dizendo que isso daqui é uma maravilha, isso daqui é perfeito. E não é assim. O eu superior pode ser danoso e o id pode ser benéfico, e vice-versa. Por quê? Uma das comparações mais palpáveis que eu encontrei para explicar isso é comparar o eu a um carro. Então vamos fingir que isto daqui é um carrinho. Ok? Então o meu eu é um carro. O id é o acelerador desse carro. Então é o que faz esse carro correr, andar. E o eu superior é o freio desse carro. Então vou fazer vários tracinhos aqui, vocês entendem que isso daqui, ou ao menos entendam que isso daqui é o freio. O id é o acelerador do carro. O eu superior é o freio. Se eu disser que o id é ruim, é mau e deve ser eliminado, é o mesmo que eu dizer que o acelerador do carro é ruim, é mau e deve ser eliminado. Se eu elimino o acelerador desse carro, o que acontece? O carro não anda. Simplesmente não anda, não há como acelerar, ele não se desloca. E é assim com a nossa vida. Se nós eliminamos o id, nós perdemos as pulsões, os instintos que nos movimentam, que buscam o prazer. E como sabemos pela teoria psicanalítica, a busca do prazer é o que movimenta a nossa vida. Sendo assim, se eliminamos esse id, nós simplesmente eliminamos o motor da nossa vida. Eliminamos a possibilidade de nos deslocar. Ao mesmo tempo, o eu superior, se não tivermos freio no carro, o que acontece quando pegamos a ladeira?
as coisas desandam. As chances de algo dar errado são gigantescas. Ocorre a mesma coisa em nossa vida. Então, se nós cedemos ao id e ignoramos o nosso eu superior, as chances de algo dar errado são bem grandes. E aí ocorrem, inclusive, questões criminosas. Muitas pessoas se deixam levar apenas pelos instintos, não seguem as limitações sociais que se criou ao desenvolver sua personalidade e acabam cometendo homicídios, acabam sendo agressivas, acabam tendo diversos problemas. Então eu preciso do meu id para movimentar a minha vida, porém eu preciso do meu eu superior para também limitar esse movimento, para me dar uma noção de que há limites que eu posso ir. Por quê? Porque há um limite até onde eu posso ir, há um limite que eu invado a liberdade do outro. E esse invadir a liberdade do outro, quem faz com que eu não faça isso é o meu eu superior. Então são as regras sociais que me foram ensinadas, são as questões éticas que me foram colocadas, as questões de propriedade do outro. Então são essas questões que me limitam e fazem com que eu desacelere esse id, que é essa vontade quase instintiva, ou podemos até considerar realmente instintiva, pulsional, de ir atrás da obtenção do desejo. Então eu desejo isso, eu vou e faço. Eu só não vou e faço quando esse meu eu superior me limita. Diante disso, entendendo ambas as importâncias das duas instâncias da personalidade, nós podemos perceber que atribuir sentido de valor a elas, como uma sendo negativa e outra sendo positiva, é algo que não cabe. É algo que nos dá uma má interpretação do sentido real da teoria. Por quê? Porque no sentido real das instâncias da personalidade, nós não temos essa atribuição de valor. Então, quando Freud define essa teoria da personalidade, ele não diz que o id é necessariamente negativo. O que ele diz é: temos uma vontade pulsional de obtenção de prazer. Nós vamos tentar obter esse prazer. E o que vai nos limitar é esse eu superior. Esse eu superior é o que vai nos dizer até onde nós podemos ir para obter esse prazer e aonde nós temos que parar. Ele não disse que uma dessas instâncias precisa ser eliminada, ao contrário. Se nós cedemos a apenas uma delas, se cedemos somente ao eu superior, perdemos nossa personalidade, porque vamos fazer somente o que os outros mandam. Se cedemos unicamente ao id, somente fazemos o que nos é de vontade, o que vamos obter prazer, e ignoramos por cima de quem vamos passar para isso. Então ambas as instâncias têm um peso de igualdade. Por isso se torna muito perigoso utilizar de exemplos para definir ambas as instâncias, se utilizar de exemplos que têm uma carga valorativa. Então se tem uma carga de valores socialmente estabelecidos, valor de bondade e de maldade, valor que devem ser privilegiados e valores que devem ser eliminados pelas crenças cristãs. Então por isso o grande risco de estar colocando o id como um diabinho. Então, por mais que isso seja algo que muitas vezes facilita explicar a teoria da personalidade, é uma comparação muito perigosa. É uma comparação que pode mudar e deturpar o sentido real da teoria. É mais mesmo uma questão de esclarecimento. Espero que tenha ficado bem explícito o que eu quis expor aqui. Então lembrem-se, por mais que utilizar os exemplos do anjinho e do diabinho para definir id e eu superior, por mais que isso facilite muitas vezes a explicação, o facilitar demais muitas vezes acaba deturpando o sentido. Então isso é um cuidado que sempre temos que ter. Eu constantemente falo nos vídeos do canal que eu busco simplificar a explicação dos conceitos, das teorias, evitando deturpar, evitando vulgarizar. E o que eu quero dizer quando eu me utilizo da palavra vulgarizar? Vulgar vem de vulgo, de povo, de multidão. Então, vulgarizar significa tornar do povo, tornar comum a todos.
E aí muitos vão falar, mas não é bom tornar o conhecimento comum a todos? Depende. Quando nós aproximamos de todos o conhecimento, isso é bom. Mas quando nós tornamos o conhecimento de senso comum, temos que entender que já existe o senso comum. E isso nós aprendemos com os nossos pais, nós aprendemos com a sociedade. Não cabe a áreas que se propõem a ter uma seriedade maior serem conhecimentos do senso comum. Então é preciso ter um limite aonde você simplifique o conhecimento a ponto dele ser compreensível por um grande público, mas você não vulgarize ele ao ponto dele deturpar o seu sentido original. Por exemplo, vou usar um exemplo bem simples aqui, que é o exemplo do transtorno bipolar. O que é eu simplificar e sintetizar o transtorno bipolar? É eu te dizer que transtorno bipolar é uma condição psicológica onde o indivíduo passa por oscilações. Essas oscilações são, em uma instância, um alto nível de euforia e produção, e em outro momento, um nível de depressão intensa e de perda do sentido da vida. Essas oscilações elas podem ser de pouco período curto, tipo dias, ou pode ser oscilações de semanas e até meses. Isso é simplificar ao máximo o conceito de transtorno bipolar. Porém, essa simplificação não é vulgarização. Por quê? Porque eu ainda mantive as características do transtorno bipolar e isso é aplicável a pessoas que têm transtorno bipolar. Agora, o que é vulgarizar esse conhecimento? É quando eu chego e te digo, por exemplo, como é comum no senso comum falarem, transtorno bipolar é a pessoa tá alegre e de repente está triste. Eu simplesmente acabei de te descrever a condição de 100% do mundo. Porque ninguém está o tempo todo feliz, saudável. Se o sujeito está feliz o tempo todo, por um longo período, ele deve ter fumado alguma coisa. Porque no aspecto de vista saudável, nós temos oscilações ao longo do nosso dia. Então nós não somos o tempo todo feliz, nem o tempo todo triste. Quando estamos o tempo todo triste, provavelmente temos algum sofrimento psíquico, ou quando estamos o tempo todo feliz, também temos alguma alteração psíquica aí. Então percebam que em uma situação eu simplifiquei o conceito, mas ainda mantive a sua ideia original. Em outra simplificação, eu simplifiquei a tal nível que deturpou, perdeu o sentido original do conceito. E isso cai no senso comum. E o senso comum é um conhecimento de valor importante, é um conhecimento muito válido, mas não cabe a locais como o nosso canal, que se propõe a trazer um material com um pouco mais de credibilidade. Eu não me proponho a trazer aqui conteúdo científico, porque muitas vezes quando você se propõe a fazer isso, o conteúdo acaba se tornando tedioso pelo excesso de referências e por outros aspectos. Mas minimamente eu assumo um compromisso de trazer informações embasadas e não trazer qualquer tipo de informação. Então essas são as diferenças entre simplificar e vulgarizar o conhecimento. Essa foi uma das formas também que eu expliquei de uma diferença entre a simplificação e a vulgarização. Isso ocorre, então é necessário tomar-se certo cuidado com isso. É isso, eu espero que este vídeo tenha sido de proveito. Obrigado aos mais de 2.500 inscritos do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, clique em gostei para nos ajudar a destacar os vídeos e até um próximo vídeo.